querido aluno, seja muito bem-vindo ao nosso curso de redação especial Operação PMDF, comigo, professora Lara Mônica, mas só para você que deseja ser aprovado na redação. É isso mesmo, nosso Revisar, essa aula estará disponível para você gratuitamente. Para você que deseja ser aprovado na redação, uma aula básica com os principais conteúdos direcionados para a PMDF, com base na última prova, mas também com a iminência do edital, que será lançado nos próximos dias, espera-se assim, né? A banca, a OCP foi a escolhida, eu prometo que eu vou parar de falar o né. Vício de linguagem. A banca escolhida foi a OCP, então nós iremos treinar a partir de agora direcionado para essa banca. Temos uma vantagem em relação a concursos anteriores. A OCP foi escolhida também para realizar na área das carreiras policiais o concurso da Polícia Militar de Goiás. E a partir disso, nós podemos selecionar vários itens que irão te ajudar nessa prova da PMDF também. Então, separei para você esse material com base nessas informações também, com base em todas as redações que eu acompanhei, para que você alcance a sua redação nota máxima na prova da PMDF e seja, é claro, empossado, muito feliz e concursado, em nome de Jesus. Então vamos lá, sem mais delongas, fique até o final dessa aula para você aprender tudo sobre redação. Mas não se esqueça que redação é na prática. Se você não praticar redação, guarde um bom dinheiro para o recurso e não sabe sequer se o recurso será aceito. Mas o candidato que treina bastante, o candidato que treina redação se garante na prova, não é verdade? Elimina os fatores externos, o psicológico, o nervosismo, a fuga temática, enfim. Então vamos lá, uma aula direcionada, gratuita, exclusiva para você que é meu aluno. E é claro, não se esqueça de acompanhar nas redes sociais e também lá no YouTube, muito material gratuito em 2023. É isso mesmo. Lembrando que se você quer ter sua redação corrigida, venha para o meu time. Uma plataforma exclusiva, especializada de correção de redação para concurso. Então, venha comigo. Vamos lá, sem mais delongas, Operação PMDF. Muito prazer, eu sou a professora Lara Mônica e eu irei te ajudar. Formada em letras, formada em direito e há mais ou menos uns 17 anos, corretora de redação de vários colégios aqui de Goiânia. Então vamos lá, desbancando essa banca, a OCP, Clube da Redação. Redação nada mais é do que redação na prática. A partir de agora você irá treinar praticando essa redação, é isso mesmo. Como que eu vou treinar, professora? Eu não sei como que eu treino. Eu tenho medo, tenho vergonha, faço meu texto, tenho muitos erros gramaticais, tenho vergonha de enviar para a redação. Treino, mas não tenho um corretor. Todos esses questionamentos são muito tranquilos para mim. Por quê? Os alunos chegam até mim, às vezes, sem nunca ter tido um corretor de redação. Ou então sai aquela expectativa, não, eu vou escrever, treino, mas como não corrijo, eu já sei de tudo, aquele aluno que sabe de tudo. E aí, quando recebe a nota da redação, percebe que tem vários probleminhas que podem ser corrigidos. Então, por isso, você irá focar no treinamento da redação. Como que funciona? Aulas teóricas são fundamentais? São fundamentais. Você precisa incluir no seu cronograma a matéria de redação. Professora, mas se eu não passar na prova de objetiva, eu não tenho a redação corrigida. Então, eu vou fazer toda na objetiva, treinar com questões e na redação eu faço uma semana antes. Muito conteúdo para isso. Então, na verdade, nós temos uma falsa premissa de que a redação ela é fácil e, na verdade, é o que separa o homem da criança. Essa semana eu escutei essa frase que eu amei. Redação separa o homem da criança. Como que eu nunca pensei nisso antes? E foi um aluno que me disse. Mas então,
O que eu quero dizer? Que você precisa treinar obrigatoriamente a redação semanal. Por quê? Por que na questão objetiva você faz 40, 50 questões por dia e negligencia a redação? Isso não pode acontecer. Um candidato bem preparado, aquele que quer entrar para o cargo de verdade, que quer e que sabe da diferença da redação, ele irá conciliar a redação, o ideal, assim, no meu mundo ideal, uma redação por semana. Uma por semana. Aí, antes disso, você irá assistir às aulas teóricas. Quando você faz a redação direto, na força, só na prática, você elimina todos os conceitos teóricos que a banca exige de você, porque é um conhecimento, é uma matéria. E o contrário também, quando você assiste muito teoria e não pratica a redação, fica aquele aluno que não sabe colocar em prática todos os elementos necessários para uma boa redação. Então, por isso, você, a partir de agora, você que é meu aluno, que é aluno da professora Lara Mônica, irá treinar uma redação por semana. 4 passos. Como que eu começo a treinar a prática? Assistir todas as aulas, assistir essa aula de revisar. Como que eu irei treinar? Primeiro, eu irei ler o tema. Ai, professora, mas eu não sei se eu posso estudar o tema antes. Estude, gente. Estude. Você não sabe se algum daqueles temas pode te ajudar, poderá lhe auxiliar no dia da prova, seja com um exemplo, seja com uma citação, seja com um argumento que você pode utilizar também na redação. Então, isso, eu tenho que saber tudo. Ninguém sabe tudo nessa vida. Leia. A leitura, ela é um instrumento, mesmo que vai cair um tema que eu não sei, mas se você tem uma boa didática na leitura, isso vai te ajudar. Depois, eu vou escrever o quê? A minha redação. A escrita, a partir de agora, já incluí minha redação semanal, irei escrever a minha redação. Mando para a correção. Para você que é meu aluno, você tem uma plataforma exclusiva de correção de redação. Não se esqueça que o link está na descrição do vídeo. E a partir disso, quando você recebeu a redação, a correção, professora, fiquei com dúvida na correção, o que eu faço? Pode me mandar uma mensagem lá pelo WhatsApp que eu tiro suas dúvidas tranquilamente. Professora, eu não concordei com a minha nota. A gente vai ter um diálogo sobre a redação. É sobre posicionamento. Você quer me convencer? Então, treine que na próxima redação você pode incluir todas as informações para atender e convencer o seu corretor. Então, as dúvidas, elas são retiradas também diretamente comigo. Para você que é meu aluno, você tem essa diferenciação, esse serviço, na verdade. E aí, depois que você recebeu a redação, recebeu a correção, você vai reescrever. Eu quero chamar a atenção para essa reescrita, porque até esse presente momento, todos os seus erros são inconscientes. E a partir daqui é que você começa a tomar consciência e você começa a aprender redação. Redação de verdade, certo? Então, vamos lá. Esses 4 passos são obrigatórios para o treinamento de redação. Mas aí, nós temos aqui a fuga temática. Eu separei os principais conceitos que você precisa saber para um bom treinamento e também para que não ocorra no seu texto. A fuga temática. Como fugir da fuga temática? A fuga temática é um critério que elimina o candidato diretamente. Ou seja, ocorreu a fuga temática, aquele aluno está eliminado do concurso, sem chance de qualquer contestação. Mesmo com recurso, quando ocorre a fuga temática, é muito difícil ter uma reinversão. Por quê? O que acontece na fuga temática? O tema pediu A, disserte sobre A. Aí você falou de B, C e D e não incluiu A. Nesse contexto aqui, as ideias, na verdade, não corresponderam ao tema.
E isso nada mais é do que um problema de falta de conhecimento para a interpretação de texto. Nada mais é do que isso. O aluno que ocorre a fuga temática, ele não interpretou o quê? O tema. O tema que é proposto aqui, ó, por quem? Pela banca. A banca quer saber, você sabe discorrer sobre tal assunto? Sobre qualquer assunto? Você é capaz de discorrer? Ok. Então, você está aprovado. Você não é capaz e não tem capacidade crítica de argumentar a respeito daquele tema ou alguma dificuldade? Então, você não atendeu e não correspondeu ao que era esperado pela banca. Então, nada mais é do que falta de interpretação. Então, quando eu falo assim, professora, como que eu treino redação? Leia. É por isso, você não aprende só o tema, você não tem que saber todos os temas de redação. Isso é uma falácia, na verdade. Você é treinado para isso, para saber, eu sei falar de 200 temas. Não, você tem que saber estruturar a redação, entender o que a banca quer e responder exatamente o que a banca precisa saber de você. Ela não quer saber nada além disso, ela quer saber se você é capaz de absorver a informação, filtrar e convencer a respeito daquele tema. Um exemplo muito comum que eu dou é o que ocorreu na PM de Santa Catarina. Se eu não me equivoco, foi meados de 2018 esse concurso. 2018, 2019, alguma coisa assim. O tema da redação era o seguinte: os desafios da violência doméstica no Brasil. Disserte a respeito sobre os desafios da violência doméstica no Brasil. Quero chamar a atenção para a palavra no plural. Sempre que a ideia for no plural, 2 ou mais conceitos, exemplos, repertórios, citações precisam envolver aquela ideia central. Qual que era a ideia central? O desafio. Por que a violência doméstica no Brasil é um desafio? Porque ela ocorre frequentemente. Qual que é a dificuldade da polícia em atuar nesses casos? Qual a dificuldade, seja da polícia militar, da polícia civil, da própria aplicação da Lei Maria da Penha? Então, nesse caso, você tinha que apresentar no seu texto 2 desafios: conceituar violência doméstica e tentar fazer o quê? A proposta de intervenção de modo a erradicar esse problema no Brasil. Em qualquer lugar do mundo? Não. No Brasil. Então, no Brasil também precisava fazer parte da ideia do seu texto. O aluno apresentou somente nesse tema o que era sobre a respeito da Lei Maria da Penha. Por que esse aluno foi eliminado do concurso? Na época eu até fiz um recurso para esse aluno, mas infelizmente não foi aceito pela banca. Por quê? Ele não tratou a Lei Maria da Penha como um desafio. Ele não tratou. Então, por isso, a banca não entendeu. Se você coloca que ocorre uma dificuldade da aplicação da Lei Maria da Penha em todo o contexto brasileiro, aí eu concordo que seria um desafio. Mas conceituar Maria da Penha, explicar artigo e não falar a respeito do desafio causou a fuga temática e a eliminação desse candidato no concurso, certo? Então, professora, como que eu faço para não ter a fuga temática? Primeiro, você vai ler. Lê muito, lê muito, lê muito. Leia livros, receitas, receita de bolo, leitura é tudo. E depois disso, você vai aprender a entender as palavras do tema, certo?
Bom, na sequência, como que geralmente é a nota da sua redação? Apresentação, que nada mais é do que a estética do seu texto. Estrutura, que nada mais é o atendimento ao gênero textual. E o conteúdo, que nada mais é a argumentação. Lembrando que o próprio Sebrasp utiliza essa nomenclatura, apresentação mais conteúdo. As outras bancas, cada um possui uma nomenclatura diferente, um desmembramento, mas em geral, essas ideias precisam conter no seu texto. Estética, gênero textual e argumentação, certo? Com relação à estética, o que eu percebi nos últimos concursos que eu venho trabalhando? Banca Sebrasp, banca AOCP cobra muito com relação à estética do texto, a IADES também. A estética do texto, ela é fundamental. Você precisa cuidar do seu texto e cuidar principalmente do seu leitor. Significa que você está zelando pela estética para apresentar um texto que seja equilibrado, que você consiga demonstrar todos os elementos características do gênero textual. Além de tudo, você mostra também que você cuida do seu leitor. Simplesmente o leitor, ele é carente. Precisa ser cuidado, precisa ser mimado, digamos assim. Então, você irá fazer o quê? Cuidar do seu texto. Cuidar do seu texto, cuidar do seu leitor. A primeira impressão é a que fica, e é verdade. No seu texto, você não, professor, eu falei isso. Aí eu pergunto, cadê? Não, mas você não falou, não cabe a subjetividade ou o que está implícito na sua cabeça. Não cabe bola de cristal aqui. Aqui cabe somente o que de fato está no texto. Bom, a estética, ela é composta por todos os elementos do seu texto. Nós já falamos detalhadamente de cada um. Aqui é uma revisão muito rápida. Então, sobre a legibilidade. É quanto a sua letra é legível, quanto ela é compreensível a qualquer pessoa. Então, seja para quem está com você do seu lado, seja para uma pessoa desconhecida, o seu texto precisa ser legível. E ele precisa ser legível por meio da letra, mas a letra pode ser tanto a cursiva. Essa caneta está nervosa, viu? Tanto a cursiva quanto a de forma. A diferença é que lá na letra de forma eu irei fazer diferenciação da letra maiúscula para a minúscula. Eu irei colocar certinho como que diferencia minúscula. Rasurei. Passo um traço no meio da palavra. Esse daqui ficou um traço reto, né, gente? Com zero, como que fala? Sem coordenação motora. Com coordenação, na verdade. Rasurei. Passo um traço no meio da palavra. Então, tô escrevendo lá. A casa é asilo inviolável. A casa. Aí eu escrevi casa e fiz com Z. Passo um traço no meio da palavra, continuo na frente como se nada tivesse acontecido. Por quê? Professora, posso fazer bolinha? Posso fazer X? Não, não pode. Vírgula, digo. Não. Lá no pessoal do direito, o digo, ele é utilizado em algumas petições jurídicas, né? Aqui não cabe. Um traço no meio da palavra. Eu posso fazer dois traços? Não, você pode fazer um traço. E, pasmem, as rasuras têm sido muito cobradas na redação como pontuação. Eles consideram como um erro gramatical. Então, dependendo do texto, se você tiver 10 rasuras, são 10 erros gramaticais, dependendo, dá o quê? 0,1, 0,2 pontos por cada erro gramatical, dependendo da banca. Então, é uma característica que só depende de você. Professor, como que eu evito rasurar? Treinar a emoção, treinar a letra, caneta, ponta da caneta, tudo isso. Margem. A margem não está ali de enfeite.
eu irei obedecer à margem. Na verdade, essa aqui não é aqui, não. É esse quadrinho aqui. Que tem o número das linhas, 1, 2, 3, 10, 30. E aí, eu irei escrever até o final da minha linha. Não posso deixar esse aqui. E detalhe, eu preciso utilizar todas as linhas, tá? Já está sendo cobrado como diferenciação entre as bancas o aluno que escreve mais linhas do que o aluno que não escreve. É critério de desempate também, tá? Então, aqui, eu não posso nem extrapolar e nem deixar de cumprir essa linha. Os parágrafos, toda vez que você começar um parágrafo é necessário o recuo, que esse recuo nada mais é a determinação pela própria BNT de 1,5 a 2 centímetros no início. Então, eu tenho 4 parágrafos, 4 recuos, que cada um indicará um parágrafo no meu texto. Translineação nada mais é do que a separação silábica. Então, eu sei que eu não sei separar a palavra casa. Aí eu venho, escrevo casa aqui e deixo, a próxima não cabe aqui, deixo esse espaço aqui. Não pode, considerado também como um erro gramatical. Aí eu vou falar casa, faltou só o A, faça a perninha. Não pode. Então, tem que fazer a separação correta da palavra casa. A não ser não. Quando ocorre um tipo de separação, que nós precisamos falar que é aquelas palavras que já possuem hífen. Então, eu quero escrever o bem-estar social. A palavra bem-estar, no normal, ela possui um hífen, que esse hífen aqui já é da própria separação silábica. Estou escrevendo a palavra bem-estar. Bem, acabou a linha. Esse hífen já é o hífen da separação. Nessa linha virá um hífen, mas esse hífen é o que já é da própria palavra. E esse daqui é para indicar a separação silábica. Então, nesse caso, irá aparecer 2 hífens, mas só nessas palavras compostas que já possuem um hífen e que na separação você acrescenta o outro. Fora isso, eu não posso colocar hífen aqui, ó, do mesmo jeito que a vírgula. Tem muito aluno que escreve aqui e coloca a vírgula aqui sozinha. Não, a vírgula é sempre no final da linha, tá? Então, cuide da estética do seu texto, porque essa estética será fundamental para o seu texto, certo? Olha lá, amo essa redação de paixão desse aluno. Consigo perceber parágrafos estruturados, utilizou conectivos, ó. Conectivos, usou a linha até o final. Já sei que tem uma citação aqui, tem uma citação aqui também. Nem comecei a ler o texto, eu já tenho um carisma, assim, por essa redação. Separou aqui, ó, recuo 1, 2, 3, 4 parágrafos. Então, já tem um recuo que indica que o texto tem 4 parágrafos. Utilizou as 30 linhas, maravilhoso. Então, assim, letra legível, muito fácil, já tem aquele tchan. E eu irei ser dominada provavelmente por essa redação. É claro que é uma primeira impressão, aí também depende do conteúdo, certo? Só mais uma coisinha com relação às linhas, que eu nem coloquei aqui. Linhas, quantidade. Se o texto é de 30 linhas, você vai escrever no mínimo 27, mas o ideal é que você escreva 30. Se o texto for de 40 linhas, você escreva no mínimo 37. O ideal 40, certo? Pode ser critério de eliminação, de diferenciação entre os candidatos, vamos dizer assim, a depender do seu corretor, certo? Então, suponhamos que você pega um corretor mais exigente, ele pode tirar nota disso. Suponhamos que você pega um corretor mais tranquilo, ele pode aceitar, mas outro não. Então, na dúvida, preze pelas 30 linhas ou pelas 40, de acordo com o seu texto. Olha lá no nosso curso da mentoria, nós tivemos
alguns temas e eu vou trazer para você. Você também pode fazer esses temas, eles estão disponíveis na plataforma também, tem na minha apostila. E para você que deseja sua redação corrigida, então nós já temos sugestões de temas também. Esse daqui foi um concurso de 2018, a banca era a IADES. Mas por que eu trouxe esse conteúdo? Justamente por ser a última prova desse órgão, na verdade. Como policial militar do Distrito Federal pode contribuir para o combate aos crimes contra a dignidade sexual? Lembrando que você pode fazer essa redação posta na plataforma, eu corrijo sem problema. Como? De que forma? É uma pergunta, então obrigatoriamente eu irei o quê? Responder essa pergunta. Estou entendendo o tema para não ocorrer a fuga temática. Quem que vai atuar? O policial militar. O policial militar representa o quê? Ele representa aqui um órgão, uma entidade, que nada mais é o quê? É uma parte o quê? Do governo, não é verdade? Pode o quê? Contribuir. Como que pode contribuir? Para o quê? Combate aos crimes. Combater aos crimes está no plural? 2 ou mais crimes contra o quê? A dignidade sexual. Olha quantos conceitos precisam ter no seu texto. Como? De que forma? De que maneira? Policial militar representa de quê? Do governo. Aqui, na verdade, ele é um desmembramento o quê? Do governo. O governo que é responsável o quê? Pela proteção, pela própria Constituição, pelo bem-estar social, pela coletividade. Então, ele irá o quê? Fornecer por meio do policial militar, mas é qualquer policial? Não, específico do DF. A contribuição contra o quê? O combate aos crimes. Quais tipos de crimes contra a dignidade sexual? Então, nós temos o quê? Abuso, a pornografia infantil, enfim, exploração sexual, prostituição. Então, vários exemplos que você precisa colocar no seu texto. Lembrando que exemplos a banca gosta também. Quando você entende o tema e joga exemplo e joga como combater, gente, uma linha de raciocínio perfeita, uma progressão textual perfeita. Como que eu vou atender o tema? Transcrevo o tema, depois vou colocando as palavras-chave, depois, olha esse texto, esse tema, 1, 2, 3, 4, 5, 6 palavras-chave. Tem uma pergunta? Vou responder e a partir de agora eu irei colocar responder sinônimos. É isso mesmo. Olha a primeira dica. Primeiro não, já dei várias, né? Como que eu não tenho fuga temática? Pego o tema, faço essa divisão, uso sinônimos. Esses sinônimos obrigatoriamente serão vocabulários lá do seu texto. Obrigatoriamente. Pegue o tema e coloque na sua redação. Então tá, vamos treinar. O tema é meio ambiente. Aí, uma frase que não pode faltar no seu texto. O meio ambiente é. O meio ambiente significa. Suponhamos que o tema é internet. A internet é. A internet significa. Não pode faltar. Seja na introdução, seja no primeiro parágrafo de desenvolvimento, seja no segundo parágrafo de desenvolvimento. Na conclusão, você reafirma. Não pode parar. O ideal é que você faça na introdução já. O tema, vamos treinar. O tema é o racismo nos estádios. O racismo nos estádios significa. O racismo nos estádios é. Professora, eu posso... Não posso copiar, porque senão a coletânea eu vou perder nota. Você não está copiando a coletânea, você está reafirmando o tema. Então, tem diferença de cópia de coletânea para reafirmação do tema, tá? Então, você não pode. Vamos treinar mais um pouquinho. O tema é Estatuto do Desarmamento. O que não pode faltar na sua introdução? O Estatuto do Desarmamento é. O tema é pornografia infantil. O que não pode faltar nessa introdução? A pornografia infantil significa. A pornografia infantil é. A pornografia infantil ocorre na sociedade brasileira e por isso precisa ser erradicada. Eu pego o tema e transformo numa problematização. Então, isso
você vai fazer para não ocorrer a fuga temática? Aí, como que você vai fazer? Sinônimos. Peguei a palavra como, de que modo, de que maneira, de que forma. Polícia militar, polícia, segurança pública, representante da segurança pública, ou policial militar, a polícia, enfim. Distrito Federal, você pode usar a sigla também. Você escreve Distrito Federal a primeira vez, coloca entre parênteses, aí você vai alternando. Uma hora Distrito Federal, outra hora DF, só a sigla, para você também não ocorrer a repetição de palavras. Pode, deve, é obrigação, cumpre o dever, contribuir, colaborar, ajudar, fornecer, apoiar, combate, conflito, confronto, enfrentamento, aos crimes, atos ilícitos, ações criminosas, contra, oposto, oposição em luta com, dignidade sexual, livre exercício da sexualidade. Então, você irá fazer o quê? Usar todas essas informações. Eu já mostro para a banca. Banca, entendi o tema, transformei em sinônimo, já jogo lá no meu vocabulário, entendeu? A lógica. Olha lá, nosso tema 2. Entendi o tema, transformo ou em pergunta ou também em afirmação, posso usar lá no tema. Pelo menos 2 vezes, reafirme o tema no seu texto. Olha lá, a influência na mobilidade urbana, na sustentabilidade das cidades brasileiras. Professora, não sei nada, o que é isso? Transformei aqui, ó. Influência, induz, motiva, controla, intervém. Mobilidade, mudança, flexibilidade, capacidade de mudar. Urbana, centro, metrópole, cidade. Sustentabilidade, preservação. Conservação, proteção. Brasileira, Brasil, nação, país. Tudo isso daqui eu vou fazer o quê? Usar como quê? Vocabulário lá no meu texto, certo? Aí, outro tema, outra questão que é muito cobrado é a identificação das teses. Olha lá que legal. Peguei o tema, interpretei, fiz minha leitura, fui lá na coletânea, busquei, transformei em sinônimos, vou usar sinônimos no meu como palavras do meu texto mesmo. Eu vou colocar os sinônimos que eu elenquei tudo em algum lugar do meu texto. É claro que de forma coerente, né, gente? Aí, tem as teses. O que significa as teses? Lembrando que essa aqui é uma aula de revisão e nós detalhamos tudo isso no decorrer do nosso curso e também na minha plataforma possui aulas específicas sobre esse conteúdo. Como identificar as teses? Então, eu tenho o tema, a influência da mobilidade urbana na sustentabilidade das cidades brasileiras. Entenda tema, o que a banca vai propor para você. Dentro desse tema, eu escolho as minhas teses, que nada mais são do que opiniões que você precisa escolher para responder o tema para a banca. Banca, entendi o tema. Dentro desse tema, eu mostro a minha opinião. Isso no gênero dissertativo argumentativo, tá, gente? Nós estamos falando do gênero dissertativo argumentativo. Banca, entendi o tema, interpretei e dentro desse tema eu acredito que isso vai resolver o problema ou vai erradicar esse problema. A redação são problemas sociais e como problemas sociais você irá apresentar proposta de intervenção ou uma solução de retomada lá no texto dissertativo argumentativo. Como que eu vou identificar as teses? Então, a influência na mobilidade é o tema. Dentro desse tema, eu vou escolher duas ideias para defender. Como que influencia a mobilidade na sustentabilidade? Qual que é a importância? Por que isso ocorre? É bom, é ruim? Bom para quem? Ruim para quem? Aí, escolhi minhas teses. Estou pensando num tanto de coisa aqui. Vou fazer o quê? Chuvinha de ideias. A influência da mobilidade urbana. O que significa mobilidade urbana? Então, você vai pegar a importância dessa mobilidade urbana para o quê? Na sustentabilidade, que é um tema também bem cobrado, que é a questão do meio ambiente é bem cobrada em concurso, né? Bastante cobrado. Então, você vai escolher lá, tese 1, eu posso usar de tese 2. Isso aqui que nós estamos fazendo é o planejamento do seu texto, gente. Nós nem começamos a escrever ainda. Tese 4, tese 5...
Tese 6. Tese 7. Ah, escolhi esse tanto de coisa. Professor, eu tinha muita ideia e acabou que faltou linha. É por isso, falta de organização. Aí eu vou escolher a tese 2 e a tese 4 para desenvolver. E vou começar a construir o meu texto, certo? Nós iremos ver na prática como que a escrita de uma redação com relação às teses, certo? Então, entendeu o que é tema e tese? Tema, a banca vai propor para você no gênero dissertativo argumentativo. Dentro desse tema, eu, Lara, escolho duas opiniões e vou defender absolutamente relacionado. Quem é o culpado? Por que aquele problema acontece? Qual que é o conceito? Qual que é a minha opinião a respeito daquilo? E principalmente, como que eu vou resolver? Eu tenho dinheiro, poder, mando no jurídico, legislativo, judiciário, lá na conclusão resolvo tudo e mostro uma proposta de solução. Aí, nós temos a citação. Professora, eu não sei como que eu faço citação no meu texto. Simples. Você vai fazer uma citação ou direta. Na citação direta, ela é exatamente igual e você coloca o quê? Aspas no seu texto. E na citação indireta, eu vou fazer o quê? Interpreto com as minhas palavras. Essa é a diferença. Eu posso fazer, professora, tem alguma melhor? Não, qualquer uma. Mas não invente citação e coloque aspas, não. Você realmente vai fazer situar a fonte, mais aspas, igualzinho a citação está. Aqui, citei a fonte, mais a interpretação das minhas palavras. Do mesmo jeito, certo? Olha lá. O artigo 193. Eu poderia utilizar o artigo 5º, mas eu gosto do artigo 193, tá? Eu acho ele chique. Mas então, a ordem social tem como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar social e a justiça sociais. Olha só. De acordo com a Constituição Federal de 1988, afirma, prevê, dispõe que, aspas, e exatamente igual terminei meu texto. Professor, eu quero interpretar com as minhas... Essa é a citação que? Direta. Quero interpretar com as minhas palavras. Indireta. De acordo com... Não, eu não posso... Essa... Tá. Com a Constituição Federal de 1988. Ah, professora, eu quero colocar a sigla aqui, que aí depois eu posso utilizá-la no restante do meu texto. Pode. CF/88, de acordo com a Constituição Federal de 1988, a ordem social tem como base o primado do trabalho e como objetivo a ordem social possui como objetivo o bem-estar social de toda a população brasileira. Ponto. Eu entendi com as minhas palavras, fiz a citação da Constituição obrigatória, porque eu faço remissão à fonte, e interpretei com as minhas palavras. É assim que faz citação lá no seu texto, certo?
Conectivos. Eu comecei um período, parágrafo, letra maiúscula, conectivo. Comecei um período, parágrafo, letra maiúscula, conectivo. Dá pra fazer uma música. Eu comecei um período, parágrafo, letra maiúscula, conectivo. Comecei um período, parágrafo, letra maiúscula, conectivo. Pra que serve conectivo? Ele vai interligar. O que são? Em teoria, são palavras que fazem essa interligação. Pode ser preposição, os próprios artigos, as conjunções, mas o que nós utilizamos muito na redação? As conjunções, mais conhecido como conectivos, que nada mais servem para interligar as ideias. Por quê? Ele possui uma carga semântica de conteúdo que já vem embutido numa simples palavrinha. Então, você mostra para o seu corretor, olha, corretor, eu sei que essa ideia aqui vai interligar todas as outras ideias. E aí, eu faço o quê? A junção dessas ideias. Como que eu vou utilizar? Comecei um período, parágrafo, letra maiúscula, conectivo. Lembrando que também no decorrer do texto você irá utilizar preposição, artigo, enfim, ou várias outras classes gramaticais, né? Eu comecei um período, parágrafo, letra maiúscula, conectivo. Acho que dá pra fazer um rap, né? Comecei um período, parágrafo, letra maiúscula, conectivo. Comecei um período, parágrafo, letra maiúscula, conectivo. Legal, né? Rap da Lara. Beleza. Relação de sentido. Olha lá, o que eu posso utilizar? Quando a ideia for de semelhança ou comparação, eu tenho vários conectivos que significam semelhança ou comparação. Igualmente, da mesma forma, assim também, do mesmo modo, por analogia, tanto quanto, como, assim como, bem como. Continuidade. Tô falando de uma coisa, de um argumento e quero continuar na mesma linha de raciocínio. Dessa forma, desse modo, nesse contexto, nesse sentido. A ideia agora é de adversidade, que nada mais é do que uma ideia o quê? Contrária. Adversidade é assim, eu falei no entanto, isso não ocorre na realidade brasileira. Aí eu venho uma ideia contrária ao primeiro período, ou período anterior, né? Pelo contrário, vírgula, né? Em contraste, salvo, exceto, menos, contudo, todavia. Entretanto, embora, apesar, ainda que, mesmo que, posto que, enfim. A ideia de conclusão. Em suma, em síntese, enfim, em resumo, portanto, assim, dessa forma. É relevância. Eu estou iniciando uma ideia também. Em primeiro lugar, acima de tudo. Esse aqui quase nunca nem vi utilizando. Principalmente, primordialmente, sobretudo. Um que os alunos utilizam muito, que eu acho que é disparado. Isso aqui lá no primeiro desenvolvimento, né? Inicialmente, vírgula, mormente, vírgula. Esses dois são os disparados que os alunos usam. E o primeiramente também, né? Tem aqui, ó. Tem em primeiro lugar, primeiramente. Primeiramente, vírgula, afirma-se que tal. Olha lá, adição, também, bem como, assim como também. Perceba que uma ideia ela pode ser tanto adição como de continuidade, vai depender do contexto, né? Afirmação, com certeza, certamente. Dúvida, sem dúvida, seguramente. Você quer convencer a pessoa. Professora, como que eu argumento? Eu convenço. Com certeza, isso ocorre na realidade, porém é um problema social. Negação, não, nunca, jamais, de modo algum. Só tem que tomar cuidado para não ser muito radical, tá? E política e religião não leve para a redação, tá? Dica. Causa e consequência. Por causa de, por isso, em virtude, como resultado, como consequência, por conseguinte. Tempo. Quando, enquanto, sempre que, todas as vezes, ao tempo que. Finalidade. Para que, a fim de que, com o fim de. Lembrando que o a fim aqui é separado, né, de finalidade. Exemplificação, isto é, ou seja, quer dizer saber, aliás, como se pode ver, por exemplo, a banca gosta de exemplos concretos. Aí, eu estou construindo meu texto dissertativo argumentativo com 30 linhas, 4 parágrafos. Vou colocar o símbolo do parágrafo. Cada parágrafo com
mais ou menos umas 7 a 8 linhas, cada um com 3 períodos, e todas as vezes que eu começar, eu vou colocar um conectivo. Então, meu texto terá 12 conectivos. Desses 12 conectivos, tá, professor, eu gosto de fazer o parágrafo com 2 só, 2 períodos, então 8 conectivos, mas o mínimo, né? Lá na introdução, eu vou começar com um de conformidade, de acordo com. Eu gosto do ao se falar. Ao se falar em, porque eu sempre já apresento o tema na minha redação. O tema é poluição. Ao se falar em poluição. O tema é meio ambiente. Ao se falar em meio ambiente. O tema é racismo. Ao se falar sobre o racismo. Ao se falar sobre políticas públicas para menores de idade, para redução da maioridade penal. Ao se falar, eu já começo direto. Todas as minhas redações são assim. Depois, no segundo parágrafo, eu posso fazer ideia de adversidade ou de continuidade. Adversidade, no entanto, vírgula. Continuidade, dessa forma. Aí vou escrever, dessa forma, isso ocorre na realidade brasileira. Pode trazer o tema também. Conclusivo, logo, eu, Lara, a partir de agora, irei utilizar esses conectivos na minha redação. Relevância, inicialmente, vírgula. Continuidade, nesse contexto. Conclusivo, portanto. Relevância ou continuidade? Tem um que você. Ou acréscimo, né? Outro sim, vocês utilizam muito esse aqui, ó. Outro sim. Meu Deus. Outro sim, problemas técnicos. Outro sim, depois. Problemas técnicos na aula. Outro sim, vírgula. Continuidade. Desse modo. Conclusivo. Eu coloquei portanto aqui, não gosto de portanto aqui, não. Gosto do em suma e em síntese. Em suma, em síntese. Portanto, vírgula. Continuidade. Nessa perspectiva, conclusivo. Assim, gente, eu, Lara, treino para que todos os meus conectivos sejam esses. Dificilmente eu altero. Por quê? Professor, não, mas você não sabe? Não, sei outros, mas é porque eu já sei que eu tenho que começar um período parágrafo com conectivo e lança esse conectivo lá. E o que acontecer, eu vou colocar esse conectivo no texto. Mas eu não gosto desse conectivo. Então, utilize um que você gosta. Por quê? Você vai treinar todas as redações com esse conectivo. Não tem necessidade de mudança. E aí você passa a ganhar tempo na hora da redação. Professora, eu tô gastando 2 horas na redação para fazer o meu texto e aí eu não consigo completar. Por quê? Porque você tem que aprender que isso te facilita. Então, eu já sei o conectivo, lanço o conectivo lá no meu texto, certo? Sugestão, já fiz aqui a sugestão, que é a minha. Coloquei isso aqui lá na minha parede do meu quarto. Vou começar com ao se falar. Toda vez eu já apresento o tema. Ao se falar. O que eu coloquei? No entanto e logo. No entanto, vírgula, logo, vírgula, minha tabelinha do conectivo. Eu, Lara, todas as vezes eu começo com isso. Isso aqui é desenvolvimento ou conclusão, né? Barra conclusão, pode ser. Inicialmente, minha letra na realidade é melhor, tá, gente? Essa mesa digitalizadora, ela acaba com a gente. Nesse contexto, em suma, nesse contexto, vírgula, em suma, vírgula, outro sim, vírgula, desse modo em síntese, desse modo em síntese. Portanto, vírgula, nessa perspectiva,
perspectiva, vírgula, e assim. Preguei a minha tabelinha de conectivo na parede e acontece o que acontecer, meus conectivos são esses. Ganhei, economizei, tipo assim, uns 10 minutos da minha redação só pensando em conectivo. É claro que as ideias do texto têm que concordar. Então, se você vai falar ou se falar, realmente na sequência você tem que apresentar o tema. Se você vai falar, no entanto, você tem que apresentar uma ideia de adversidade. Você tem que apresentar a carga semântica correspondente daquela ideia na sequência dos conectivos. O conectivo inicia e você vai fazer o quê? O restante do seu texto. Então, olha lá, até agora só revisão. Nós chegamos o quê? Tema e tese, letra legível, usei a margem, argumentei, conectivo, propósito de intervenção. Eu sou o 007 da situação. Tenho dinheiro, poder, mando legislativo, executivo, judiciário e vou resolver o problema. Política e religião não se usa na redação. Não é que não se usa, deixa ideologia de lado. Quer passar? Depois que você passar, você discute qualquer coisa. Política e religião não cabe na redação. Olha que delícia. Pensamentos pessoais, né, gente? Extremismo, radicalismo, Bolsonaro e Lula não cabe na redação, tá? O governo como ente mantenedor da ordem social cabe na redação. Política partidária e religião não cabe na redação. Fuga temática. Então, como que eu não vou fugir do tema? Vou fazer o quê? Leitura. Ler e interpretar. Como que eu vou atender o tema? Escolhi sinônimos. Tema, banca escolhe. Tese, a sua opinião a respeito disso. Título, não falei do título. O título nada mais é do que um cartão postal do seu texto. Tem banca que coloca uma linha aqui e número 1 aqui. Aí você começa. Então, o título fica aqui. Agora, tem banca que na linha 1 ele coloca um espaço. Então, é o título. Aí, quando o formato da folha de redação tiver uma linha avulsa, então coloca o título. Se não falou nada do título, não falou no edital, não falou no comando da redação, não tem nenhum em volta pedindo título, então não utilize. Professora, você não é de acordo? Não, é porque o título tem regra, tem que ser centralizado, ideia central do texto, ele tem que ter a ideia. Por isso que ele é o cartão postal, ele precisa ter a ideia central do seu texto, não pode ponto final, pergunta só se você for responder, não posso ponto de exclamação porque fica pessoal, somente nos gêneros narrativos. Então, ele tem uma série, não pode ser muito extenso, não pode ocupar mais de uma linha, ele tem que ser centralizado, curto, direto. Então, ele possui regras. Não sei as regras do título? Ótimo! Elimino. Perde nota? Não perde nota. Mas se você colocar um título errado, aí você perde nota. Se você não colocar, tá tudo certo. Impessoalidade. Nada mais é do que o quê? Não utilizar o nós no seu texto ou eu. Eu penso, eu acho, eu acredito, não. Eu penso que, eu acho que, não. Pensa-se que a maioria da população afirma-se que a sociedade possui tal coisa. Tipos de argumentos, isso aqui tudo nós vimos lá no nosso curso. Se você quer ter o material completo, é claro, seja meu aluno, venha para o meu time. Se você é aluno das mentorias que eu trabalho, né, o pessoal da Samila, outras mentorias que eu também trabalho, então venha para o meu time. Citação, aprendemos a fazer a direta e indireta. A estética do texto, você irá cuidar do seu texto. E as palavras no plural no tema sempre tem que aparecer 2 ou mais ideias no conteúdo e como argumentação do seu texto. Olha que maravilha! Super revisaço, gente. Então, todos esses conteúdos nós já vimos até agora, certo? Continuando. Tô falando muito rápido que eu tô empolgada. Lá, na revisão do tema. Como que eu faço o meu tema? Compreensão do tema, depois chuvinha de ideia, entendi o tema, interpretei e vou fazer a chuvinha de ideias lá no meu texto. Aí eu vou escolher as minhas teses a partir disso. Tese 1, tese 2, tese 3, tese 4. Vou fazer as minhas teses. Depois, utilizo sinônimos. Porque eu quero mostrar para a banca, entendi,
Vou interpretar e a partir disso eu vou enriquecer o meu texto. Conectivos, 12, né? Para um total de 30 linhas, 15 para um total de 40 linhas. E aí agora, depois dessa revisão e desse planejamento, eu vou fazer o quê? Estruturar minha redação. Começo a escrever. Agora sim eu começo a escrever minha redação. Por quê? Eu entendi o que é o tema, entendi o que são as teses, escolhi minhas teses, usei sinônimo, conectivo, estrutura, estética do texto. Estou pronta. Vou começar a escrever minha redação. Olha lá, o nosso tema 3. O tempo, lembrando que isso aqui foi um da própria OCP, Polícia Militar, Goiás, 2022, cargo soldado. O tempo utilizado aonde? Na internet. É prejudicial para as pessoas ou alternância. Aqui você poderia tanto falar de tudo prejudicial, tanto de tudo favorável, ou então você poderia falar um prejudicial, um favorável. Só que a banca pontuou mais nas redações que eu tive acesso, nas redações que eu fiz o recurso, a banca pontuou mais quem falou dos malefícios. Ah, professora, por que a banca fez isso? Porque ela quis. Ela que manda, você que se quiser que se adeque. Então é falta de interpretação. O tempo utilizado na internet é prejudicial para as pessoas ou uma necessidade do mundo contemporâneo? Uma necessidade do mundo contemporâneo. Então você tinha que responder. A ideia central aqui era tempo. Se a palavra tempo não apareceu na sua redação, você provavelmente perdeu muita nota por isso. Por isso que é importante interpretar o tema. O tempo aqui foi fundamental para o seu texto, certo? E aí uma charge. Sabia que existe vida fora da internet? Me manda o link, ou seja, ele está absolutamente alienado. Nós estamos, né? Toda a sociedade está alienada na internet, ao mesmo tempo que não vive sem, né? Imagine, nessa pandemia, viver sem internet. As pessoas tinham provocado muito mais problemas psicológicos nessa pandemia, né? Mas graças a Deus nós estamos na era tecnológica. Como que eu atendi o tema? O tempo, ideia central, vou riscar aqui forte. O tempo tinha que aparecer. Sinônimo, usei de sinônimo, utilizado na onde? Aonde, né? Internet. Prejudicial ou para as pessoas ou uma necessidade. Aí você vai responder. Pergunta, eu tenho que responder. A gente faz igual o pré. No pré a gente não retoma a pergunta, pré. Ai, é primeiro ano agora, pré na minha época, né? Que eu tive até a formatura da cartilha do pré, gente. Desculpa, tá? Se eu sou dessa era. Mas, se tá perguntando, o tempo utilizado na internet é prejudicial. Aí você pode colocar uma vez, igualzinho o tema lá. O tempo utilizado na internet é, sim, prejudicial para o mundo contemporâneo. É uma frase da sua redação. Você tem que entender que você pega o tema e joga o tema lá, transformando em uma afirmação, numa resposta. Isso já é um exemplo de argumentação. O que eu podia utilizar? O tempo, era, período, atualidade, né? Não, atualidade vai concordar aqui, né? Lá no contemporâneo, ó. O tempo, período, espaço de tempo, aproveitar, usufruir, usar, internet, rede, net, web, cyberespaço, espaço virtual, rede mundial de computadores. Prejudicial, danoso, maléfico, pessoas, povo, população, sociedade, necessidade, necessário, fundamental, imperioso. É imperioso dizer, é fundamental. O uso da internet é imperioso na atualidade. E aí você vai transformar isso em um período lá do seu texto. Chuvinha de ideia. Fiz a minha chuvinha de ideia, tese 1, tese 2... Tese 3, estou planejando minha redação, vou começar a escrever. Tese 4, tese 5, tese 6, tese 7, tese 8. Ah, mas eu não posso falar de todos, porque eu não tenho nem espaço para isso. Vou escolher duas, a tese 4 e a tese 1. E a partir de agora, eu vou começar a escrever o meu texto.
Eu separei aqui teses, então eu tenho o tema. O tempo utilizado na internet é prejudicial ou uma necessidade? É uma pergunta. Olha só, as teses prejudiciais aqui. Nomofobia, que é aquele o excesso de utilização, já é uma doença, né, na verdade. Sim, gente, isso eu achei interessantíssimo. Síndrome do toque fantasma. A pessoa coloca o celular aqui e sente o celular vibrar quando o celular não está vibrando. É uma doença. Eu não sabia, soube a partir do momento que eu fui estudar esse tema. Vícios em jogos online aqui, ó, faltou um hífen. Aumento do quê? Dos crimes cibernéticos, distração na rotina de estudo. Você é daquele que precisa excluir as redes sociais para estudar? Então, aqui nessa redação, você mesmo seria o seu autoexemplo. Você precisa disso. Então, nesse caso, ela é prejudicial, respondendo a pergunta do tema. Tempo ocioso, convívio familiar. Eu, Lara Mônica, vou falar da minha tese 1, 2, 3, 4. Tese 4. Aumento dos crimes cibernéticos. 5, 6, 7. E vou falar da tese 7 do convívio familiar, que as relações familiares começou a ser o quê? Muito superficiais. Então, você senta numa mesa de jantar para conversar e a partir disso cada um está com o celular. Tem uma pesquisa que eu adoro que fala que quando você faz todas as refeições na mesa, isso previne a pessoa de quase 80% do uso de entorpecentes. Agora imagina, se nós temos isso, essa relação familiar, simplesmente por fazer as refeições na mesa, e aí nós trazemos a internet para essa mesa, como que ficaria, na verdade, essa nova contextualização, hein? Olha que maravilha. Acho fenomenal. Esse estudo, né, gente? Não o problema. Bom, aí agora cheguei como que eu vou estruturar meu texto argumentativo. Então, até aqui nós fizemos só o planejamento do texto. Como que eu vou estruturar o meu texto dissertativo e argumentativo? Olha lá, estou construindo um texto dissertativo e argumentativo com 30 linhas, 4 parágrafos, 3 períodos em cada parágrafo, 12 conectivos. Certo? Vou começar. Lá na introdução, vou escrever a introdução com 7 linhas, o D1 com 8 linhas, o D2 com 8 linhas, a conclusão com 7 linhas, certo? Lá no tema, ao se falar sobre o tempo utilizado na internet é mais prejudicial do que benéfico para toda a sociedade. Eu já respondi. Eu respondi o tema na primeira linha. Se for uma pergunta, eu sempre, nas minhas redações, eu já começo falando a resposta que a banca quer. Então, que faz o texto todinho, lá na conclusão faz, não você cria expectativa. E às vezes você frustra o seu leitor. Então, já no início eu já falo, lá na conclusão reafirmo. Ao se falar sobre o tempo utilizado, o tempo demasiado utilizado na internet, torna-se prejudicial e incontrolável para toda a sociedade brasileira. Pronto, para toda a sociedade, né? Porque nesse caso que não era só brasileira. Então eu vou fazer o quê? A afirmação. Eu, Lara, sempre começo com a afirmação, meu texto. Escolhi. Eu poderia começar com a contextualização histórica? Poderia. Eu poderia fazer uma citação de acordo com a Constituição Federal. É livre, sei lá, manifestação, livre arbítrio, né? De ficar o tempo que quiser na internet. Posso? Posso. Aí, só que aí tem que contextualizar, né? A citação. Ah, o conceito. Posso. O que é o tempo? O tempo significa um lapso temporal no espaço. E aí você vai, isso é uma coisa bem filosófica, né? Mas eu, Lara, vou começar com a afirmação, porque eu sempre começo com a afirmação. Depois, vou trazer a problemática. Ela é o quê? Qual que é a problemática aqui? Prejudicial. Prejudicial ou necessidade. A caneta está muito nervosa. Cansando já, né, filha? Ou necessidade. Eu, Lara Mônica, vou defender que é prejudicial. Vou apresentar minhas duas teses que eu já escolhi aqui, ó. Crimes cibernéticos e convívio familiar. Crimes cibernéticos, convívio.
familiar. Aí o que aconteceu? Trouxe tudo aqui, separei. No desenvolvimento 1, tudo que for de crimes cibernéticos. No desenvolvimento 2, tudo que for sobre convívio familiar. Vou defender aqui. Primeira tese, vou apresentar o quê? O conceito do que é o crime cibernético. Depois, vou argumentar a respeito dele. Aqui, vou argumentar o que significa argumentar. No que reflete, o que significa, por quê, quais as causas, as consequências. Lá no D2, convívio. O que significa o convívio familiar? Só que aqui o convívio eu tenho que relacionar que o tempo utilizado afeta o convívio. Se eu colocar só o convívio familiar, não. O tempo utilizado na internet afeta o quê? As relações familiares. E as relações familiares mal estruturadas afeta em toda a sociedade, que aí você tem pessoas desequilibradas, pessoas com psicológicos abalados, pessoas com ansiedade, com síndrome do pânico, dependência do celular, que aí a pessoa não consegue desenvolver um bom trabalho, então tudo isso afeta o quê? Na sociedade. Vou utilizar aqui um dado estatístico, depois argumentei, o que significa, o que representa, vou sustentar a minha opinião. Quer ver essa aula completa? Nós temos lá na nossa plataforma. Lembrando que aqui é a revisão e você vai o quê? Escolher como que você vai montar seu texto. Retomada. Portanto, falo que tem um problema, mas que eu vou apresentar a solução. Essa solução tem que ter o agente. Eu sou o 007. O que o 007 vai fazer? Como resolver? De que forma? Não, aqui é o que, né? A ação é o que? Ação, o que, meio, como e pra que eu tô resolvendo isso? Pra que eu tenho que resolver o equilíbrio do acesso ao tempo? Por que eu tenho que resolver isso? Por que eu tenho que resolver que o indivíduo precisa equilibrar isso para não afetar tanto psicologicamente, emocionalmente, toda a sociedade, não só brasileira, nesse caso aqui seria toda a sociedade mundial. Então, nesse caso, nesse tema específico da proposta que foi lá da PM Goiás, não se tratava somente do governo. O governo pode, por exemplo, no caso dos crimes cibernéticos, que é a minha tese, o governo ele deve e pode deve intervir para banir e erradicar esse tipo de crime, mas aqui também dependia muito do próprio indivíduo. O indivíduo que tem que possuir noção de que ele está passando do tempo ou que ele está com muito tempo ocioso na internet. Meu celular ele mostra a porcentagem de acesso diário. E eu fico pensando, como que mas eu respondo muito, trabalho muito, respondo muito aluno por o dia todo com relação à redação. Mas o que é o problema? Eu fico pensando, se eu estivesse utilizando esse tempo, tipo 5 horas por dia, 6 horas por dia para estudar. Então, na verdade, o meu é porque é relacionado ao trabalho e eu não posso desvincular. Mas um tempo excessivo desse, você consegue simplesmente ir fora a quantidade de informação que você recebe. Por exemplo, no Instagram é muita notícia, então você tem que ter um filtro, porque senão você entra numa piração que você precisa até de ajuda médica, profissional, para você conciliar esse tanto de informação. São informações simultâneas o dia todo, então você tem que equilibrar para que isso não afete o seu psicológico. Era isso que a banca queria, né? Então, a proposta de intervenção eu vou resolver aqui, tanto era o governo como o indivíduo, aqui cabia os dois, a mídia também, sei lá. Indivíduo, não, acento é aqui, né? Indivíduo. Essa caneta, quando ela começa... Ai, tá, gente, é indivíduo aqui, indivíduo. E aí, finalizou
Como? Eu vou falar que tem um problema, mas que esse problema pode ser solucionado. E aí eu vou reafirmar o quê? Do mesmo jeito que eu comecei aqui o meu texto, né? Eu trago a ideia do tema novamente lá pra mim. É o quê? Do mesmo jeito que eu comecei o texto, eu vou terminar. Eu faço o que nós chamamos de quê? Cíclico. Então eu terminei meu texto, o corretor, nossa, a mesma ideia, a coerência, né? A mesma ideia que ele começou, ele terminou. Então todas as partes do texto estão absolutamente relacionadas entre si. Lembrando que essa aula completa está lá na plataforma, lá no meu clube da redação, com correção de redação, certo? Aí nós chegamos no nosso tema 4. Isso tudo foi pro pessoal da mentoria, a mentoria da Samla, né? Revisasse também, tanto a mentoria da Samla como os meus alunos utilizaram as mesmas propostas de redação. Esse caso aqui é direcionado também para a mídia. Bom, algumas bancas, elas têm cobrado também, não só tema da área de direito, vários outros temas que mostram para o candidato que não é somente da área policial ou da área jurídica que a redação deve ser conduzida. Então, temas como meio ambiente, internet, tecnologia estão sendo muito cobrados nos concursos. Influenciadores digitais, como formadores de opinião. Qual o papel das mídias sociais? Olha lá. E se o tema da redação fosse influenciadores digitais como formadores de opinião, qual o papel das mídias sociais? Você estaria preparado? E aí? Mas aqui na nossa aula você entendeu que sim. Transformo, interpreto o tema, é uma pergunta, irei responder, faço sinônimos, vou atender o tema e lá na estruturação. Tema, comecei o texto lá na introdução, apresento o conceito, trago a problemática, faço as teses, passo para o D1 tudo que é tese 1, passo para o D2 tudo que é tese 2, conclusão, vou resolver ou reafirmar de acordo com a minha opinião, certo? Mas agora, e se for um texto que ou é uma historinha para você narrar, de acordo com um fato você explicar, ou aquela que nós chamamos de redação por tópicos, ou estudo de caso, ou análise de caso, muito cobrado lá na prova do Sebrasp. E se fosse isso, Então, eu falei que eu não ia falar o né, fiz de linguagem. Mas, aí, então, suponhamos que eu estou falando de um texto que possui alternativas. Eu tenho o tema, lá no tema eu tenho alternativa A, alternativa B, alternativa C. Discorra sobre alternativa A, B e C. Você não pode escolher um dos três. Aqui você vai compor o seu texto de acordo com a estrutura da redação. Então, lá na introdução, você vai apresentar o tema. O tópico 1 será o seu D1. O tópico 2 será o seu D2. E o tópico C será o seu D3. Mas, professora, não tem conclusão? Se sobrar linha, você faça uma conclusão só reafirmando. Aqui, nesse caso, nós não temos aquela conclusão que acha solução diferente lá da dissertativa argumentativa. Aqui nós temos os tópicos e você vai só reafirma os tópicos, certo? Vou apresentar ou o tema do mesmo jeito, ou eu faço a contextualização, ou o tema, ou a citação. Apresento o que é a problemática. Aí eu vou fazer os tópicos. Tópico A, B e C. Jogo tudo pro D1, tudo que for de tópico A. Eu vou apresentar o primeiro tópico, eu vou argumentar. Aqui, na verdade, argumentar ou expor, né? Depende muito do tema. Vou responder os tópicos. É bom, é ruim, bom pra quem, ruim pra quem, o que significa aqui? Eu vou argumentar ou expor. Lá no tópico B, eu vou apresentar o que significa o tópico B, do mesmo jeito. Como argumentar, do mesmo jeito. E aqui o tópico C. Então, tudo separadinho. Quando a redação vier por tópicos, os tópicos nada mais são do que a estrutura do seu texto, ok? Olha lá, no caso do texto dissertativo expositivo. Lá no expositivo, eu irei expor, mas é a respeito de um conceito.
E nesse caso aqui, não tem argumentação. A argumentação é aquela que eu irei convencer o meu leitor. Nesse caso aqui, não. É só o conceito. E são conceitos que já existem a partir de leis, jurisprudências, conceitos, estudos que alguém já estudou a respeito. Mas você vai simplesmente expor, explicar conceitos, informações sobre um determinado assunto sem argumentação. Quer ver um exemplo? Na prova de 2019 do UASP. Essa aqui foi a banca IADES, que na época era agente penitenciário, agora a polícia penal, certo? A população carcerária, aqui tem um texto, questão discursiva. A própria banca elencou como questão discursiva, mas olha lá, vamos no comando aqui. Considerando o texto apresentado em caráter motivador, redija um texto dissertativo e ou, a banca aceitou qualquer um dos dois, é uma característica da IADES, ela sempre aceita, descritivo, só que o descritivo, ele é muito mais, assim, utilizados partes de trechos descritivos, mas é muito difícil o aluno conseguir fazer todo um texto totalmente descritivo numa prova de concurso, né? Às vezes até por isso que a banca aceita também essa mescla, você poderia mesclar. Indique, segundo a lei 7.210, os objetivos da execução penal. Objetivos. Tá no plural? 2 ou mais objetivos. No mínimo 2 tinha que possuir. E os meios ou instrumentos, meios está no plural, 2 ou mais meios, que tal diploma legal dispõe para a efetivação desses objetivos. Então, quer dizer, a lei de execução penal, a LEP, né? Eu tenho a LEP, a partir da LEP eu tenho objetivos e tenho também os meios ou instrumentos legais. E a banca queria. Por que ele é descritivo? Porque você vai descrever exatamente o que está na lei, sem nenhuma argumentação. Ou você poderia fazer o dissertativo, nesse caso, tanto expositivo como argumentativo, que aqui também não diferenciou, né? Tanto o argumentativo como o expositivo. Não, camarada essa banca, né? Que é isso? Igual coração de mãe. Você poderia falar qualquer um, desde que você falasse no mínimo 2 objetivos e 2 meios. O que são esses meios? Como que eu vou colocar esses objetivos em prática? Era isso que a banca queria de você. Olha lá. Objetivos e instrumentos. Nada mais são do que o quê? As minhas teses. Tese 1, eu, Lara Mônica, né? E tese 2. Como que eu montaria minha redação? Vejamos. A execução penal tem por objetivo, tá falando lá no artigo 1º da LEP, efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Olha lá. O objetivo, o artigo 1º, ele tinha que aparecer na sua redação, gente. Por quê? Porque ele era o objetivo, a ideia central. Eu, Lara Mônica, como que eu ia montar meu texto? Então, meu objetivo seria minha tese 1. Em algum momento eu usar essa citação, eu ia explicar o que era o objetivo, eu ia argumentar a respeito desse objetivo, ou então eu ia simplesmente descrever o que tinha no artigo 1º, dependendo aqui do gênero, tanto dissertativo como descritivo, que a banca aceitou, na verdade. Instrumentos, olha lá. O artigo 10 fala da assistência ao preso e ao internado, é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência e sociedade. Artigo 11, como que eu coloco esse objetivo em prática? Por meio de assistência material à saúde jurídica, educacional, social, religiosa, e aí você poderia desenvolver seu texto. Tranquilo, né? O artigo 40. Impõe-se que todas as autoridades o respeito à integridade física e moral dos condenados e dos presos provisórios. Constitui direitos. O que nada são? Os instrumentos. Alimentação, atribuição, previdência social, pecúlio, distribuição do tempo do trabalho, descanso, recreação, atividades profissionais. Uma coisa é você concordar. Outra coisa é o fato de existir a LEP. Não traga conceito de que, sei lá, os direitos dos manos, alguma coisa assim, na redação, não.
O fato é, existe a LEP e a LEP precisa ser cumprida. Qualquer outra ideia que seja contra isso não cabe na redação. Aqui você tem que argumentar e como tornar essa convivência harmônica para o benefício de quê? De toda a sociedade. Assistência material, saúde, proteção contra qualquer sensacionalismo, entrevista pessoal reservado com advogado, né? Então aqui eu trouxe exemplos. Como que eu vou montar o meu texto? Eu, Lara Mônica. Como que eu vou montar o meu texto? Lá na minha introdução, eu vou colocar tema, problemática, mais teses, que nada mais são. A minha tese 1 é o objetivo. A minha tese 2, os instrumentos. Passei lá para o D1. Tudo que for de objetivos, eu vou falar nesse parágrafo. Passei para o D2, tudo que for de instrumentos. Aí eu trouxe o exemplo. Aqui tem o artigo 1º, aqui tem o artigo 10, 11, 40. Na conclusão, vou resolver uma proposta de intervenção, como colocar em prática. Certo? E correr para o abraço. Gostaram da nossa aula de revisão? Estruturamos aqui, fizemos as principais diferenciações de tema, tese, estrutura do texto, estética, conectivo, como que eu vou atender o tema para não ocorrer a fuga temática, como que eu irei escrever e entenda o seu texto como um planejamento. O corretor precisa entender que você está o quê? Estruturando o seu texto de forma fácil, compreensível, coesa e coerente para o convencimento do seu leitor, certo? Bom, essa é a nossa primeira parte. Na sequência, nós temos a correção online, mas eu vou deixar para o próximo bloco, na verdade. Eu aguardo você. Até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Lembrando que eu passo vergonha no TikTok aos domingos. Esse ano ainda não fiz, mas 2023 tem muito conteúdo lá no TikTok também. @Prof. Lara Mônica. Instagram, YouTube. E, além disso, se você quer ter sua redação corrigida por uma plataforma exclusiva e direcionada, venha para o meu time. O link está na bio e na descrição do vídeo também, certo? Até a próxima! Só para você, redação para aprovados na PMDF. Até a próxima. Beijo!